Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso primeiro vídeo sobre o curso de Introdução ao Excel. O Excel é um software, né, que basicamente será utilizado por todos nós quando a gente estiver fazendo alguma atividade que envolva números e necessidades de cálculos, né, a utilização de fórmulas para que, mesmo alterando um dado ou outro, toda a planilha ou todas as planilhas acessórias que estejam interligadas, né, entre si, possam receber aquela alteração e realizar, se for o caso, alguns cálculos, desde que você tenha programado aí a sua planilha, alimentando-a com fórmulas, ok? Mas isso é um pouco mais avançado, a gente vai falar hoje apenas da parte introdutória. O Excel, esse software, você pode colocar um atalho na sua área de trabalho, ou você pode fixar nesta barra, ou você pode procurar por dentro do seu computador. Neste caso aqui, eu clico duas vezes no atalho que eu já havia fixado. O computador vai abrir, inclusive vai indicar algumas opções de planilhas e trabalhos de Excel já pré-fabricadas, diria assim, né? Mas você tem aí a opção de pasta de trabalho em branco, que é o que nós vamos utilizar. Clique duas vezes e o Excel vai demonstrar aí a sua primeira pasta, né, a pasta 1, de trabalho totalmente em branco. Bom, parece que não está em branco porque você está vendo aqui o que a gente chama de linhas de grades, né? Você está vendo aí pequenos retângulos envolvidos por uma espécie de grade cinza. Na verdade, isso daqui ele serve para você ter um dimensionamento melhor, né? Conseguir avistar melhor as células que você está trabalhando. Mas se você mandar imprimir um trabalho, seja o trabalho que estiver aqui na sua tela, essas linhas de grade aqui, elas não serão impressas, ok? Para você tirá-la, vou até antecipar. Basta você vir aqui, ó, em exibir. Você vai assim, desculpa, agora sim, você tem que estar selecionada, né, sua planilha. Exibir, linhas de grade, está marcado, tá vendo? E por isso elas estão expostas, mas se você desmarcar, essa linha de grade vai sumir, tá vendo? Aí vira praticamente uma folha em branco. No entanto, ainda continuam, né, o Excel ainda continua subdividido por muitas células. Eu vou voltar aqui porque inicialmente ela acaba contribuindo para você visualizar, né, o campo de trabalho. Depois a gente elimina na hora de enviar para alguém, né, a planilha, ou se na hora de imprimir você quiser, você pode tirar. Mas repito, tirando ou não as linhas de grade, na impressão ela não sairá. Apenas serve para a gente visualizar melhor, com ou sem, vai depender do seu gosto, tá bom? Gente, tá vendo esses retângulos aqui? Cada retângulo desse, né, como este ou qualquer um desses daqui, além do que está para a direita, além do que está aqui para baixo, elas são chamadas de célula. Cada célula tem uma letra e um número correspondente. Então a gente diz que o nome daquela célula é o seguinte. Ó, vou clicar aqui numa célula qualquer. Esta célula recebe um nome de H6 ou 6H. Observe que quando eu clico, automaticamente o Excel ele torna mais evidente a coluna que eu estou clicando, né, a célula, e o número correspondente àquela célula. Então, ó, vou clicar aqui e imediatamente ficará cinza o L e ficará cinza o 20. Ó, cliquei. Olha quem ficou aqui em evidência, o L e o 20. Dá para perceber que o L está mais cinza do que os outros? O cinza está mais escuro do que os demais? Deu para perceber, né? Assim como o 20 também. Ok? Compreenderam? Para finalizar, olha só. Quando eu clico aqui, ó, na 1A, é assim que eu vou identificar, né, esta célula. Essa célula é a A1 ou 1A. Perfeito? Pessoal, repararam que todas as colunas que são representadas pelas letras e todas as linhas que são representadas pelos números, elas têm o mesmo tamanho? Mas você pode alterar caso queira. Primeiro ponto
você deve perceber aqui, ó, eu tenho um cursor, tá vendo que o cursor está girando? O cursor tem este formato. Quando eu aproximo, quando eu chego em cima da letra correspondente a essa coluna, olha como é que o meu cursor se transforma. Ele vira uma seta apontada para baixo, ou seja, ele está ali dizendo que se eu apertar o meu mouse, né, eu vou selecionar não apenas uma das células, mas sim a coluna inteira. Vamos lá. Com o cursor desta forma, com a seta apontada para baixo, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. E aí eu seleciono a coluna inteira. Aqui a gente não vai falar das células, aqui a gente vai falar da coluna. Então a coluna selecionada é a coluna L. Se eu vier para um número qualquer, por exemplo 5, e clicar, eu estarei selecionando a linha 5 e não uma célula qualquer. Tudo bem? Bom, querendo fazer com que uma célula, aliás, uma coluna ou uma linha tenha tamanhos diferentes por necessidade ou por vontade própria, né? Nossa, a gente precisa colocar o cursor aqui em cima, entre as letras, e quando ele estiver neste formato, com as duas setas apontadas para os lados opostos, a gente clica com o mouse e arrasta. Então a gente está arrastando o quê? A coluna J, né? Lembra que, deixa eu colocar ela aqui de volta, ó. Lembra que a gente estava com o cursor na célula, depois na coluna J, e aí quando a gente chegou no limite dessa coluna J, entre a J e a K, o cursor ficou neste formato. E aí eu clico para alargar a coluna J. Então, olha, se eu andar para a direita ou se eu andar para a esquerda, eu estarei aumentando ou diminuindo esta coluna. Ok? Vou soltar aqui só para vocês terem uma noção. Pronto. Cliquei e soltei. Olha o que aconteceu. A coluna J agora tem um tamanho diferente, né? Uma largura diferente das demais células. Se eu quiser fazer algo semelhante, porém com as linhas, eu vou, na verdade, fazer a alteração da altura da linha. Então, ó, cursor em cima da célula, eu ando com o cursor para cima do número, aí ele vai ocupar este formato, que é de seta apontada para a direita, mas se eu chegar até a extremidade do 12 para o 13, ele fica com aquele cursor com as setas apontadas para cima e para baixo. Se eu clicar e não soltar e começar a arrastar para baixo ou arrastar para cima, eu na verdade estarei indicando para o Excel que eu quero fazer uma alteração na altura desta linha. Então se eu soltar aqui, ó, olha o tamanho que ficou, né, a altura que ficou apenas a linha 12. Bom, e se eu quiser fazer isso com mais linhas ou mais colunas? Basta eu selecionar qualquer quantidade de colunas que eu quiser e fazer o mesmo procedimento de arrastar. Mas para selecionar mais de uma coluna, eu não clico em uma, depois clico em outra, porque veja, eu estou alterando as colunas, né? Eu estou marcando colunas separadamente. Se eu quiser fazer ao mesmo tempo, eu tenho que clicar em uma, não soltar, e andar com o cursor para as demais colunas. Então vamos imaginar que eu queira aqui, ó, deixei selecionado as colunas D, E, F e G. Agora, percebam que ela está selecionada, né? Elas estão selecionadas. E se eu chegar aqui, ó, com o cursor com a seta apontada para a direita e para a esquerda em qualquer uma delas, na verdade eu não irei alterar apenas uma delas. Eu estarei, né, indicando para o Excel que eu quero fazer uma alteração, eu clico, não solto e ando para a direita para aumentar e ando para a esquerda para diminuir. Se eu, por exemplo, né, o tamanho dela é esse aqui. Se eu quiser pela metade, eu venho aqui, né, visivelmente, dou uma olhada, me parece que essa é a metade, eu vou e solto. Quando eu soltar, olha o que vai acontecer. Antes eu estava com a D, E, F, G selecionada e fiz uma alteração de tamanho dessa coluna. E aí todas as colunas ficaram do mesmo tamanho. Todas que estavam selecionadas. Entenderam? E com os números a mesma coisa. Se eu selecionar
a 16, andar até 17, 18, 19, 20, sem soltar o mouse, soltando apenas quando eu chegar em todas as linhas que eu queira, eu posso soltar. Procurar aqui qualquer uma extremidade entre uma e outra linha. Quando o cursor ficar com a seta para cima e para baixo, eu clico, não solto, e arrasto para baixo para aumentar a linha e arrasto para cima para diminuir as linhas. Eu vou deixar aqui essa célula bem pequenininha, na verdade essa linha bem pequenininha, para que vocês percebam. Olha aí, ó. Nem dá para ver o número aqui de tão pequenininho, mas a 16, 17, 18, 19 e 20 estão agora com este tamanho, né? Ah, Pablo, eu vou precisar de células desse tamanho? Pode ser que sim, pode ser que não, tá bom? Isso vai depender muito do seu trabalho. Mas vamos lá, se eu quiser arrastar, eu marco, né? Seleciono, nesse caso já estavam selecionadas, e eu posso aqui, ó, aumentar agora o tamanho desta linha para, olha aqui, olha a diferença desta célula para esta. Nós aumentamos a 16, 17, 18, 19 e 20. Ok? Beleza, pessoal? Até a próxima.